Noite na Taverna. Noite na Taverna é um livro da segunda geração romântica, qual foi escrita por Álvares de Azevedo, por volta do século XIX, e esse conto tem outros 7 contos que estão entrelaçados, ligados um ao outro. Esse conto se passa na Europa e há vários narradores que contam a cada um sua história. A escrita é de forma antiga, uma não mais usada, pois a língua portuguesa já passou por modificações tanto da sua escrita quanto na sua fala. Os personagens do livro usam palavras em termos que são mais usados hoje em dia, já que se passam quase 2 séculos após o livro ter sido escrito. De início, percebemos a linguagem antiga, onde os personagens falam palavras como vais no lugar de vai, como dizemos hoje em dia em forma informalmente, e eles falam como referência, ato ou de maneira mais educada, a voz, há também a conjugação perfeita dos verbos, coisa que hoje em dia é pouco usada entre as pessoas. Um dos personagens fala um bebamos. Um exemplo da conjugação é pelo título. Também nota-se que as nomenclaturas mudam bastante, pois atualmente todas as pessoas saberiam responder o que é taverna, o que naquela época era chamada assim, o que refere-se hoje em dia a um bar, boate ou choperia, o que nos mostra como a linguagem tem mudado bastante e como foi escrito há 2 séculos atrás. Era uma linguagem antiga. O enredo é composto por um grupo de jovens que estão em uma taverna. Eles contam histórias que todas elas têm algo em comum. São tragédias e possuem crimes e amores possessivos. Capítulo 1. Uma noite no século atual tudo começa com um grupo de homens bêbados conversando, filosofando em uma taverna, estabelecimento de um conflito. Eles começam a ter pontos de vista diferentes em relação à embriaguez as mulheres que estavam desenhadas na taverna. Desenvolvimento. Outros homens começam a participar da conversa e filosofou sobre a imortalidade da alma. Clímax. Eles aprenderam que são fiéis, acreditam em Deus. Em momentos de desespero, Archibald é um muito religioso e Johann expõe as suas opiniões ateias. Desfecho. Archibald chama eles para contar a história de terror, mas ao invés de serem inventados, ele conta eventos que aconteceram com eles quando eles eram mais novos. Capítulo 2. Sophie R. Situação inicial. É o primeiro a contar sua história. Ele escreve Roma, estabelecimento de um conflito. Ele andava bêbado pela cidade e abre um caixão entreaberto e via a mesma moça que ele viu no ano anterior. Desenvolvimento. Ele tira ela do caixão e fecha as portas entreabertas do mausoleo. Clímax. Ele começa a tirar as roupas dela e estupra o cadáver, mas ela acorda. Ela estava com catalepsia, uma doença que o corpo fica imóvel e aparenta a morte. Capítulo 3. Bertrand, situação inicial, ele fala sobre as barbaridades que uma mulher levou a fazer estabelecimento de um conflito. Ele viaja para visitar seu pai doente, mas quando volta, descobre que Angela está casada e tem um filho. Desenvolvimento. Eles têm um caso, mas Angela morre e ele vai embora viver a sua vida miseravelmente. Ele foge com a filha de um nobre, mesmo sem amá-la, e depois vende os seus pertences e ela. Clímax. Bertrand pretendia cometer suicídio durante o tempo que estava na Itália, mas sempre alguém conseguia salvar. O desfecho. Ele e o comandante lutam até um morrer, para que um deles possa se alimentar e ele mate o comandante. A mulher fica viúva e o come junto com Bertrand. A mulher sugere que os dois se matem, mas ele mata a mulher depois. Ele é resgatado por um navio inglês que o achou. Capítulo 4. Genaro, situação inicial. Enquanto Bertrand contava as histórias, Genaro lembrava da sua história, que começa a contar. Estabelecimento de um conflito. A mulher do pintor Genaro se amava, mas Laura também gostava dele. Ela provocou até que eles transaram. Desenvolvimento. Laura engravida e pede que ele peça em casamento para que ele não seja desenrolado, mas ele não amava ela e não pediu. Clímax. Depois de um pouco de tempo, Laura fica doente por ter tentado abordar o filho e morre. Desfecho. O velho tenta matar Genaro para se vingar por tudo que ele fez com sua família, mas ele sobrevive. Depois voltou à casa do velho, mas encontrou ele e Náusea mortos. Capítulo 5. Cláudio Zerman. Situação inicial.
Cláudio demora para contar a história, pois estava bêbado, estabelecimento de um conflito. Ele se apaixona por uma amazona e subordina guardas do castelo para poder entrar. Desenvolvimento. Ele dá um líquido para dar sono e vontade de fazer sexo a Eleonora para ele estuprá-la. Clímax. Eleonora entra em pânico e em estado de depressão, pois foi desonrada e não pode mais voltar à sua vida normal. Desfecho. Ele pede para contar história e juntos Arnold e ele dormem. Capítulo 6. A situação inicial. A última história de Johann. Ele fala sobre o moço que morava em Paris, estabelecimento de um conflito. Arthur encosta na mesa na hora que era a sua vez de jogar. Eles começam a brigar. Desenvolvimento. Eles vão para um hotel se preparar para o duelo. Clímax. Eles vão à esquina, cada um com um revólver. Um tem bala e o outro não. Por fim, Arthur morre. Desfecho. Ele informa um vulto quando ele achou o cadáver. Era o seu irmão e a virgem que Arthur amava era a própria irmã. Capítulo 7. Último beijo de amor. Situação inicial. A noite estava chegando ao fim e os homens na taverna dormiam no estabelecimento de um conflito. Uma mulher dentro da taverna que quase beija Arnold e depois se direciona a Johann e o enforca. Desenvolvimento. Arnold é acordado por ela e ela reconhece depois de um tempo. Clímax. Ela revela que virou prostituta. A moça era Georgia, irmã de Johann, que achava que tinha perdido a virgindade com seu amante, mas foi com seu irmão. Desfecho. Ela e Arthur se matam enquanto os outros dormem. A obra Noite na Taverna foi escrita tanto em tempo cronológico, que se trata narração na taverna, e também escrita em tempo psicológico, que foca nos flashbacks dos eventos que está falando no livro. Quais os tipos de narrador? Bom, os narradores oniscientes, que vão contar a história em terceira pessoa e narrando em primeira pessoa. O narrador onisciente, ele conhece tudo sobre os personagens e sobre o enredo. Sabe o que se passa nos das personagens, que vai conhecer suas emoções e pensamentos. É capaz de revelar suas vozes interiores, seu fluxo de consciência na primeira pessoa. Quando acontece, o narrador faz uso do discurso indireto livre. Os protagonistas ou personagens principais de Noite na Taverna são basicamente os jovens Soffer, Bertram, Gennaro, Cláudio Zerman, Johann e Arthur, que se encontram reunidos na taverna. Além deles, Geórgia, que aparece já no final do livro, acrescenta uma nota de plausibilidade às histórias narradas. Seu começo é encadeado à peça, mas não se trata de um texto dramatúrgico. É um livro de narrativas curta em prosa e não em teatro.